Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês vão estar aí ouvindo a nossa transmissão, mas sejam muito bem-vindos. Quem somos nós? Nós somos a Igreja Missionária Rumo ao Céu. E está aqui o Grupo Remuel, para tomarmos um delicioso café com elas. Nós estamos na Igreja Rumo ao Céu, está aqui na Maranduba, Ubatuba, e marcamos esse delicioso café. A líder do grupo é a irmã Priscila, Vanessa, e agora eu vou passar para elas se apresentarem, amém? Fiquem à vontade, meninas. Boa noite, boa noite, boa noite. Ou bom dia, boa tarde, não sei. Meu nome é Priscila, sou evangelista aqui na igreja, Priscila Vanessa. Estou aqui junto com as minhas irmãs também, queridas, aqui, preparando algo da parte de Deus para a vida de vocês que estão nos assistindo agora. Amém. Boa noite, ou bom dia, boa tarde também a todos, né? Meu nome é Nilza, faço parte desse grupo Remuel, uma bênção, né? Um grupo de mulheres que nasceu assim no coração, segundo o coração de Deus, né? Para levar a palavra, levar algum conhecimento e aprender também, né? Com vocês através da palavra de Deus. Espero que toque o coração de todo mundo, estamos aqui e é isso. Meu nome é Nilza. Mais uma vez, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei a que momento está chegando, mas o momento que chegar aí será de muita grandeza. Meu nome é Carmen Camargo, eu faço parte do grupo também Remuel, eu sou a caçula do grupo, né? Eu sou a caçula em chegada, porque na idade não, mas estou aprendendo muito com esse grupo. E também nós vamos transmitir um pouco desse amor que nós temos do estudo das mulheres para vocês. Bom dia, boa noite e boa tarde, seja lá o que for, né? Quando vai chegar aí aos seus corações. Meu nome é Sandra Regina, eu faço parte desse grupo Remuel, que é um grupo de rede, uma rede para ajudar as mulheres. Então, quem precisar de ajuda, pode procurar, gente. Estamos aqui para ajudar vocês. Obrigada, meninas. Vocês já estão vendo, né? Tudo mulheres cheias de Deus. Amém? Fica aí que você vai gostar de ouvir. Hoje nós temos uma missão, né? Nós estamos no mês das mulheres e a missão hoje aqui é lançar luz à palavra de Deus sobre a vida das mulheres bíblicas, os personagens bíblicos femininos. No que o exemplo e as referências que elas têm de vida ainda podem transformar e atingir nas nossas vidas, né? Porque a palavra de Deus tem esse poder, né? Nos transformar, nos curar, né? E no que essas experiências dessas mulheres podem transformar as nossas vidas. O foco então é esse: ser transformadas para transformar. Nesta noite, que hoje aqui nesse momento aqui é a noite, nós vamos lançar luz sobre duas mulheres, Noemi e Ruth. Noemi e Ruth, esse texto está escrito no livro de Ruth, e nós vamos seguir aqui no capítulo 1, que vem falando sobre a Noemi e suas noras, Ruth e Orfa, né? E quis então na Bíblia, o contexto é o seguinte: sendo Elimeleque casado com Noemi, e tinham 2 filhos. Teve fome em Belém, eles moravam em Belém. E teve fome em Belém e faltou pão. Então eles, fugindo da fome, foram e se instalaram em Moabe, a terra dos Moabitas. Quero salientar que Moabe era uma terra de povos pagãos que adoravam deuses estranhos. Mesmo assim, Elimeleque achou por bem levar sua família para lá. Mas quis Deus que Elimeleque faleceu e os 2 filhos dele também, deixando Noemi e Orfa e Ruth deixaram viúvas, né? E elas Noemi ouvindo falar que Belém já tinha passado o período da fome, né, meninas? É isso mesmo? Confere?
período da fome, e ela quis voltar, mais ou menos uns 10 anos, né? Foi o tempo que passou, elas quis voltar. E ela disse para as suas noras: fiquem em suas terras, fiquem com suas famílias, que ela achou por bem voltar. Mas as suas noras, Ruth e Orfa, lançaram um pranto muito alto, um pranto de sofrimento. Eu já visto aqui, quando a gente chora muito alto, é porque há uma dor muito grande, né? Foi isso, confere, meninas? E então, elas não quiseram deixar sua sogra, olha aí o exemplo, hein? Não quiseram deixar a sogra delas. E aí então, mas mesmo assim, Noemi insistiu para que elas ficassem, e então Orfa voltou e ficou com sua família, mas Ruth não. Ruth disse então aquela célebre frase que está lá, no versículo 6, não é isso, menina? 16. Versículo 16. Como que ela disse, irmã Sandra? Aqui na minha Bíblia está falando assim: porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Uma frase célebre que marcou a vida daquela mulher. E eu quero só salientar que Ruth, caso, não vai ser esse o assunto, mas eu quero contextualizar que Ruth, no futuro, casou-se com Boaz, e ela foi a bisavó de Davi. E da genealogia de Davi nasceu Jesus. Uma história que mudou a história de Belém. Percebe? E agora, então, eu vou passar aqui a palavra para a irmã Priscila Vanessa, que vai fazer umas considerações e dizer o que nisso tratou na vida dela, que pode também trazer diferença e fazer toda a diferença na sua vida, amém? Então, fique aí, que a live está só começando. Glória a Deus. Essa passagem, para a minha vida, assim, referente a Ruth e Noemi, foram muitos anos trabalhando na questão de casamento, e uma frase que eu ouvia muito, em questão de relacionamento, casamento, né? Geralmente o pastor ele ministrava: onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares. No casamento do Tiago, eu falei até no final do louvor que eu louvei: onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, pousarei eu, porque eu vejo assim uma questão de uma fidelidade tão grande de nora para a sogra, mas não era só isso, era um amor que vinha do coração de Deus, porque era projeto de Deus. Era um projeto de Deus a vida daquelas duas permanecerem juntas. Não invalida também a decisão da outra ter seguido o caminho dela. Ela se sentiu livre para fazer aquilo ali. Houve uma insistência para ela viver, para ela refazer o seu próprio caminho, né? Não estava errada também. Você, talvez a sua escolha, você ache que às vezes a tua escolha é errada, mas não é. Cada um tem um propósito, cada um tem um caminho. Hoje, né, nos dias atuais de hoje, a gente vê tanta confusão, tanta intriga, tanta briga. Sogra que tem ciúme de nora, nora que tem ciúme de sogra, e sogra que não deixa a nora fazer as coisas pro filho, uma ciumeira total. Antigamente elas se uniam de uma forma tão grandiosa, porque por um tempo aquela outra nora, a Orfa, ela ficou junto também. Mas chegou um momento que tinha que acontecer aquela separação para um propósito maior. Era um propósito maior ali. Por que as pessoas sofrem tanto? Porque elas não se ligam no processo, no propósito maior. Elas se incomodam com aquelas coisas periféricas, aquelas brigas internas entre família, mãe, sogra, filha, e não vê o propósito que Deus tem no meio daquela união. Como pode ser perfeito se houver uma junção de valores, né? Os interesses for algo assim que dá para amalgamar, se juntar, se apoiar para um propósito maior. Olha o propósito da vida de Ruth. Olha o propósito dela, olha a descendência dela. Jesus trouxe a salvação para mim, para você, para todos nós que estamos aqui, você que está aí ouvindo.
Jesus trouxe a salvação. E veio da linhagem de Ruth, a sabedoria de uma mulher, a gratidão de uma mulher, fez com que ela chegasse aonde ela chegou. E fez com que nós chegássemos onde nós chegamos. Isso, perfeito. Exatamente. Gostei, puxa, muito importante esse relacionamento nora-sogra. Ia passar também a palavra para outro que queira já colocar alguma coisa sobre Então, isso. só continuando, a sogra, falando assim, a Noemi, ela fortalecia e falava: peguem a sua vida, sigam os seus caminhos. Cada uma, ela deu poder de decisão. E foi O poder de ela deu decisão. poder A própria nora, a perdão, própria a sogra deu poder para a de nora decisão. o poder de decisão. E totalmente à vontade. E com todo o sofrimento que ela tinha, ela passando esse poder de decisão. Eu fico sozinha, vão, peguem os seus caminhos, né? E cada uma realmente teve o seu poder de decisão. Uma se foi e a outra ficou. E a que ficou mostrou também, da sua forma, o altruísmo. Isso, o altruísmo, né? A fidelidade, a fé dela, porque houve uma modificação de vida. Completamente. Completamente. Mudou uma situação. Mudou uma situação e mudou a vida de Ruth e de Noemi. Automaticamente foi mudando. Uma foi abençoando a vida da outra. Então a gente pode ver que temos decisões a tomar. Muda uma situação, muda uma história. Muda uma situação e muda uma Inclusive a história. nossa família, uma decisão nossa tem o poder de mudar uma situação, uma crise, a família, estruturar a família. A nossa decisão tem esse poder de mudar. Sim. E aí é mostrado bastante que foi mudado. E a fidelidade e ao mesmo tempo a liberdade que elas tiveram de decisão. Perfeito, perfeito. Exatamente. Alguém quer mais Então, é colocar? isso. Glória a Deus, Senhor. Obrigada. A irmã Nilza tem uma coisa. É verdade, né? Uma irmã falou, decisão, né? Foi mudada uma história. Foi mudada uma história geográfica, né? De um lugar. Porque nessa decisão que foi tomada, ela voltou de um lugar para sua terra. É óbvio, as noras poderiam ficar, como você falou, uma decisão. Uma tomou, que queria voltar, a antiga continuar, e a outra foi com, né, a Ruth foi com a sogra. Então, é aquilo que a gente para pensar, né? Uma decisão da Ruth muito assim, muito amorosa, muito de fidelidade. Uma coisa que passou um tempo com ela, foram longos anos, né? Foram 10 anos juntas, né? Então, o que foi nesses 10 anos, o que foi colhido, o que foi plantado, o que nasceu entre elas, né? Não só sogra e nora, mas sim um amor assim genuíno. Eu amo essa mulher, né? Ela foi, né, mãe do meu marido, que eu amei tanto. Eu não vou deixar ela sofrer, porque ela sabia que ia acontecer. Então, Noemi insistiu, né, dela não vá, pode ficar aí, mas pelo amor, eu creio, o amor que ela nutriu, que ela passou a sentir pela sogra, né? E é uma coisa muito respeitosa, como você disse, Priscila, né? Nesse tempo que a gente está, às vezes a gente toma decisões, a gente fica tão ligado a coisas assim que acontecem negativas, sogra, tio e mãe, não. É o respeito que a gente tem que ter. E naquele tempo era muito, muito, muito mesmo o respeito que tinha, né? Pai, mãe, filhos e tudo. Então, eu creio assim que Ruth se colocou na posição de uma filha. Ela não tinha, né? Ela não tinha mais os 2 filhos, né? Não tinha marido, não tinha mais. Então ela se colocou como uma filha. Aonde você for, eu vou. Aonde, né? Essa passagem que a pastora falou. E que declaração linda. Como Noemi deve ter se sentido de ouvir aquilo de Ruth. Como ela deve ter, assim, ter tido o coração assim, quebrantado e elevado ao mesmo tempo. Nossa, eu não vou mais sozinha. Eu insisti para ela ficar, mas ela não quer, ela vai comigo, né? Então, é a história mesmo de Deus. Ali já tinha o trabalhar de Deus no propósito de Deus com as duas, né? Porque ela voltou, depois tem uma parte que fala, não sei, pastor, se eu posso já mudar, mas que quando ela chegou à cidade novamente,
perguntaram, não é essa Noemi? Né? É. Ela era conhecida na cidade, a Noemi. Porque marcante. ela já era uma pessoa muito conhecida na cidade, né? Nasceu lá em Belém. Então, as pessoas conheciam ela pelo jeito dela ser agradável, amável. Se as pessoas que só conheciam ela por ver, já gostavam dela, imagine o Ruth que conviveu com ela. Foi formado um laço de amizade, foi formado um laço de amor, né? Então, é isso que eu penso, né? A perseverança, né? A luta, né? de Noemi, de não querer deixar elas irem com ela, mas o amor venceu nessa parte. Eu creio que o amor venceu. A insistência, não só a insistência de Ruth, mas quando ela falou isso, para mim não foi nem um falar, mas foi uma poesia. Foi cantar. Foi uma poesia. Porque se a gente parar e pensar, meu Deus, para que a gente fala isso? Meu Deus, para onde você foi bom? Onde você... Sabe, é uma poesia vinda do coração, né? Vinda do coração. Então, assim, sabe? Então, assim, essa passagem é lindo, né? Tudo é muito bonito, mas realmente é como a pastora, como a Priscila passou, irmã Carmen, essa parte chama muito a nossa atenção. É uma poesia. É uma poesia. E você me chamou a atenção numa coisa, irmã Nilza, sobre o tempo. E às vezes a impressão que a gente tem hoje em dia é que passa o tempo, as famílias se desestruturam, né? Verdade. A impressão que a gente tem é que os relacionamentos têm prazo de validade. Mas é isso a gente sim, está é verdade. vendo, né? Não é isso? De relacionamentos rasos, né? Relacionamentos rasos. É, o que nós estamos vendo. Tanto que mas assim, o que eu aprendo aqui? Uma atitude pode mudar isso. Estruturar, sim, a nossa família. Passou o tempo, teve crises, sim, depois mais para frente a gente vai falar sobre crise, mas vamos enfrentar isso juntos. Eles passaram, olha a crise, elas ficaram viúvas, as três. Mas alguém tomou a posição de mudar essa situação, né? De mudar a situação, enfrentar a crise e mudar a situação. Ou seja, o tempo estruturou. A gente não tem que passar o tempo e cada um vai para um lado. Não. Vamos tentar mudar nossa atitude, né? A gente se colocar, mudar nos estabelecer os relacionamentos, nossos sentimentos, nossos relacionamentos, com os filhos, inclusive, tá? Famílias se desestruturam, né? Vamos fazer com que o tempo traga estrutura para a nossa família e não uma dispersão. Sim. Vamos caminhar juntos, né? Haja o que houver. Família é um projeto de Deus, né? Melhor ser dois do que um, né? Então, é isso, né? A gente... acontece, né? Muitas coisas, é família, né? Cada um tem um pensamento, mas, assim, se preservar o amor, ele é incomparável, né? Pode haver coisas, pode haver atrito, pode haver alguma confusão, mas alguém ali, na família, alguém tem que ser o alicerce para voltar atrás e trazer que é a família, que tem o amor, que nós não podemos, que nós não devemos, né? E voltar atrás, porque o amor, às vezes as pessoas passam por algumas situações que acaba meio que, digamos assim, meio que esfriando um pouquinho, sabe, cadinho, fica meio assim, morno, mas aí o alicerce, quem é o alicerce? Não importa se é a mãe, se é a tia, tem que ter um alicerce. E o alicerce numa família é Deus, é a palavra de Deus. Né? Amém? É isso. Glória a Deus. A irmã que a irmã estava falando, o que está acontecendo hoje? A gente está coisificando as pessoas, transformando as pessoas em coisas. Aí é fácil separar, porque eu não vejo mais as pessoas como gente, é coisa. Aí, deixa essa coisa para lá, deixa essa sogra para lá, porque ela não é mais pessoas. Aí fica muito fácil separar do filho. Um filho cai nas drogas, a gente fica vendo lá na Cracolândia, né? Outro dia eu estava vendo a reportagem, todo dia uma mãe vai lá buscar a sua filha, todo dia. Então essa mãe não coisificou a filha dela, a filha dela não é uma coisa qualquer, é a filha dela. Fico até enfiada, porque não é qualquer coisa. Não abro mão, onde você for eu estou com você, minha filha, você está aí, eu estou aí, eu vou te buscar, eu vou te tirar desse lago. Né? A mãe está ali, prostrosa, buscando aquela filha. Aquela força, né? Então, porque essa mãe não coisificou. E hoje em dia está acontecendo isso, infelizmente. As pessoas coisificam as pessoas. Então, tudo isso que vocês falaram é lindo, mas eu também vi aqui a Noemi
a gente estava até comentando antes, o nome da Noemi é feliz, agradável. Mas a gente, continuando lendo o texto no final, ela fala assim, quando ela chega na cidade, né, as mulheres falam, não é a Noemi? Noemi, o nome dela significa feliz, agradável. Aí ela fala, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, amarga. É porque ela está triste, perdeu os filhos, perdeu o marido. Uma das noras foi embora. Ainda ela não está, né? A ferida ainda está aberta, né? Só que, né, no decorrer da história, olha que, imagine só se essa mulher vai sozinha embora para Belém. Não suporta. Né? E só esse amor, esse grande amor da Ruth, né, que a gente vê, aquele texto que eu li, o texto que ela se converteu, né? Aí tem umas anotações. Uma mulher corajosa, porque ela largou a sua terra. Até estava comentando aqui, será que ela não tinha parente? Com a família dela. Ela devia ter parentes, ela largou tudo também. Ela largou tudo. Claro que ela devia ter. Mas o alicerce dela foi a sogra. Foi, porque de repente aquela família. Ela se dedicou, foi a sogra. O alicerce Foi dela a foi a sogra. sogra. Ela foi. Ela se assegurou naquilo ali. Porque já era um projeto de Deus. Né? Foi exato. Coragem, né? Uma mulher corajosa. Porque ela saiu da terra dela para ir para outro lugar que ela não conhece. Outros deuses, porque a terra dela era de deuses. Mas ela, apesar de ouvir, ela cresceu naquele lugar que era cheio de deuses e aquilo outro. Começou exatamente o que você estava falando. Tudo começou com aquele envolvimento, a crise da fome, né? Que da Noemi largou tudo e foi se unindo a elas. Então, mas outras coisas. Determinada, mulher determinada. Né? Leal e fiel. Isso acho que são coisas maravilhosas que as pessoas esquecem de ser fiel, leais. Quando as pessoas fazem alguma coisa, daqui a pouco esquece tudo. Não, isso aí, acho que quando alguém faz algum bem pra gente, eu estava também ouvindo um rapaz falando, a sua avó cuida de você, ou adotou, sei lá, de repente uma situação, a sua avó te escolheu, ou a sua tia, ou seja lá quem for, se não foi sua mãe. A sua mãe, você nasceu dela. A sua mãe tem obrigação com você. Mas a sua avó, por exemplo, Ruth escolheu Noemi, ela te escolheu. Então você deve, nunca seja ingrata para essa pessoa que te escolheu. Nunca seja ingrata e desleal. Eu achei isso maravilhoso, esse rapaz. Vou até abrir aqui para o final que eu quero falar. Sim, claro. A dor, ela une as pessoas. Sim. A dor, ela une as pessoas. No seu momento de dor, você vê quem realmente está do teu lado. São dois adenos. A dor une as pessoas. E a alegria mostra quem são as pessoas. Nossa, profundo. Porque a dor, Profundo. As pessoas choram com você. Elas te abraçam. Mas se a sua alegria não incomodar, essa pessoa literalmente ela está com você. E até uma frase que fala assim, é mais fácil chorar com os que choram do que sorrir com os que Chorar, sorriem. você chora. Mas naquele momento ali, houve uma união, a fome uniu elas. A dor de perder os 3 homens da vida delas. Uniu elas ali também. Eu acredito que aquela outra nora também tinha um amor muito grande. Só que Ruth foi algo assim especial. Talvez a outra nora amava e tinha dó. Ruth tinha amor. Ruth tinha compaixão. A chance de Ruth refazer a vida dela era muito grande, a outra também. Mas qual a chance que Noemi tinha de refazer a vida dela e ter uma outra pessoa na vida dela? Nenhuma. Muito difícil. Ela é viúva, né? Ruth é um nome de origem hebraica. Ruth, o nome de origem hebraica, derivado do termo Ruth, e significa amiga ou companheira. Então o nome já traz aquela bagagem, simbologia, né? É porque vocês sabem que naquela época a mulher viúva
Como que era difícil, né? É. Ser viúva. Não, E eram as e duas. outra coisa, assim, geralmente as mulheres também viúvas, elas não tinham assim, o direito de escolher os maridos. Tinha que ser alguém que era parente do marido que faleceu. Não importasse quem, se um colocou, eu quero casar com essa que casou com meu primo. Vai cá onde? Vai casar. Vai Se essa onda casar. pega, hein? Hoje não, hoje nós temos uma liberdade muito grande, né? Imagina, mas como as mulheres sofriam demais, não tinha opção de escolha. Mas quando Deus tem um projeto, o momento, a lei do momento pode determinar, mas a última palavra é de Deus. Deus vem e muda a história. Deus mudou a história dela por causa do amor que ela tinha dentro do coração dela e a gratidão que ela tinha pela sogra. Porque o tempo que ela viveu com essa sogra, ela passou a ter um amor de filha, literalmente. Talvez ela passou a ter muito mais convivência com essa sogra do que com a própria mãe dela. O olhar de amor dela não era só de nora para sogra, era de filha para com a mãe. E eu vou achar aqui ainda, que eu li, eu quero só testificar para falar corretamente. Quem criou o filho de Ruth foi Noemi. Foi Noemi. Noemi. Foi uma escolha, né? Está falando de escolha. Noemi criou o filho de Ruth, que Ruth teve com Boaz. Que criação perfeita. Você entregaria um filho para uma sogra que você não confiasse em cuidar? Se ela entregou porque ela tinha um amor muito grande, ela confiava naquela sogra dela. Ela saiu junto e foi com a sogra porque ela confiava, porque ela tinha um amor. Então assim, mas essa sogra plantou muita coisa boa para ela tomar essa atitude dela. Então, qual que é a semente que nós estamos plantando? Qual o retorno que nós vamos ter mediante essa semente que nós estamos plantando na vida da outra pessoa? Na vida da nossa irmã, na vida da nossa mãe, na vida da nossa sogra, na vida do nosso... Qual que é a semente? Para ela reconhecer o que você fez depois. Não adianta, é um reconhecimento. A nossa vida, eu falo sempre, ingratidão tinha que ser um dos maiores pecados. Se as pessoas fossem mais gratas, muita coisa ruim ia evitar de acontecer na vida das pessoas. Acontece muito por falta de gratidão. Famílias se destruindo por falta de gratidão, por falta de fidelidade, por falta de amor. Famílias se destruindo por conta disso. Vamos semear, vamos plantar a semente da gratidão. Às vezes joga a culpa no tempo. Porque... Não é o tempo, são as decisões que a gente vai tomando ao longo do tempo na estruturação da nossa família. E o amor cura, né? Você viu essa atitude de Ruth? Curou Noemi, que estava amarga, né? Curou. E tudo isso tem um propósito maior do Senhor, né? E que nós sejamos curados, né? Quer alguém para falar alguma coisa? Eu tenho uma coisa muito importante para falar. Aqui. Fala que eu te escuto. No versículo. Presta bem atenção, você também, tá? Que está nos ouvindo. E nós vamos complementar esse assunto, bem, meninas? Qual versículo? O versículo 1, tá? E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Isso é ação. Ele saiu da terra dele por causa da fome, por causa da crise. Eu queria acrescentar aqui para nós que às vezes a gente foge da crise. Em vez de enfrentar a crise do relacionamento, a crise do nosso relacionamento com nossos filhos, com o nosso esposo, sabe, com a família, um relacionamento no trabalho, a gente foge da crise. E crise é oportunidade de crescimento. Inclusive, eu achei muito importante que além de oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de fortalecimento. Não foi todo mundo que saiu de Judá. Senão acabaria a cidade, não é?
Só quem saiu foi Meleque com a esposa e os filhos e ainda encontrou a morte. Ele saiu de uma situação difícil, da fome, né? E encontrou a morte, né? Então, até que ponto nós, né, enquanto mulheres de Deus, podemos, nas crises, nas nossas crises, sentimental, emocional, familiar, ou no trabalho, seja em qual for os nossos relacionamentos, a gente pode e deve enfrentar isso, sabendo que desse ponto você vai sair mais fortalecida. Amém? Fala alguma coisa sobre isso? Resistir. A Bíblia fala, né? Resistir ao mal. Resistir. Ele vai fugir de você. Resiste a ele. Não entrega os pontos. Né? Naquele momento, ele entregou. Não é que ele entregou os pontos, mas ele não aguentou ficar naquela situação que ele estava vivendo. Ele preferiu mudar. Não adiantou muito, porque não chegou lá na frente. Aconteceu o que aconteceu. Mas, tudo isso também dentro do propósito de Deus. A crise, né? Como que pode, às vezes, a crise te levar para o propósito? A crise pode te levar para o propósito. Exatamente. Né? A crise te leva para o propósito. E olha aqui o versículo 6. Olha o versículo 6. Então se levantou ela com suas noras, né? Já tinha passado, já tinha morrido, né? Já tinham passado quase 10 anos, né? E aí ela quis voltar, ó. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, portanto na terra de Moabe, ouviu que o Senhor já tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Ou seja, uma outra ação. Olha como a ação muda a situação. Ela voltou. E quando Deus tratou comigo isso, esse voltar, poxa vida, ela perdeu o esposo, ela perdeu os filhos. Poxa, eu vou voltar. Que custa a nós, às vezes, tomarmos alguma atitude lá atrás, dar aquele impulso, arrepender-se, pedir desculpa, o perdão, reconhecer, eu quis salientar aqui, de reconhecer o erro, numa humildade, num perdão, gerando esperança. Percebe? Gerou esperança. Essa atitude dela de voltar para ajudar, gerou humildade, gerou perdão, primeiramente por si. Se perdoar. Quando uma atitude de perdão a si mesmo, muda toda uma situação. Né? Quer falar alguma coisa sobre isso? Sim. Então, ela voltou. Né? Enquanto o esposo saiu, correu da crise, ela teve que ir com ele, obviamente. Passado esse tempo, ouviu que Deus já tinha mandado no novamente, mudou a história, ela voltou. Ela não, eu creio assim que ela não pensou, mas será como vai ser lá? Mas é a terra dela. Ela voltou ao estado dela, ao país dela, que ela nasceu ali. Ela não pensou não, eu acho que eu vou ficar por aqui, porque eu já estou muito tempo aqui, minha e está acontecendo, minha casa. Porque muitas das vezes, querendo ou não, nós, ser humano, as pessoas, às vezes fica numa situação aceitando. Confortável, sabe, eu tô aqui, tá difícil, eu tô lutando, eu tô tentando, mas eu vou ficar aqui. Uma hora muda. Não, uma hora não muda, né? Na verdade, se ela não tivesse tomado essa atitude, continuasse onde ela estava, será como que seria? A história não ia ser mudada, né? A situação não ia continuar. Então, muitas das vezes, as pessoas correm de uma situação, de uma crise, vai para outro lugar, mas a cabeça não muda, as atitudes não mudam. Isso é forte. Vai continuar a mesma coisa. É forte. Aonde você for, o seu problema vai. Você falou aonde você for, vai. Por quê? É você que tem que mudar. Deus nos deu o poder de mudar a história. Deus nos deu, Deus nos moldou de inteligência, de sabedoria, sabe? Ele falou assim, filho, eu dou para vocês podem. Então, pessoas que se você está acomodado numa situação, não, mas eu confio em Deus, eu creio em Deus, Deus vai mudar. Deus vai mudar porque Deus é o Deus do impossível. Mas você tem que tomar atitude. Você tem que dar o primeiro passo. Porque lamentar não adianta, né? E ela não lamentou.
já não estou aqui, perdi meu marido, perdi meus filhos, eu tenho a oportunidade de voltar para minha terra, eu vou voltar. Quando chegou, as mulheres falaram, não é aquela, Noemi, ela estava triste, como né, estava daquele jeito, mas ela voltou. E o que? Mudou, foi tudo. Até o nome. Toda a história. Ela Né? encarou. Então, ela encarou. Então, crises acontecem em toda situação, em todo lugar, em várias etapas da nossa vida, mas se nós não mudarmos o jeito de pensar, de agir, a crise vai continuar. É Romanos Porque 12:2. tem pessoas que a gente pega, não vou falar pessoas, vou falar nós, porque nós somos fracos, nós somos falhos, né? Nós somos falhos, então pegar aquele problema, pegar ninar ele, é meu problema, é meu problema, meu Deus, não é seu problema, sabe? Ficar aí, se você acaba o quê? Você tem um problema, você nina ele, então você pega tanto problema, daqui a pouco você tem 20, É o problema de sabe? informação, né? É meu, sabe? Virou aquele problema seu cativo, que não, mas não é assim. Então, a atitude da Noemi, a atitude da Ruth, é tudo. É assim, é uma coisa assim extraordinária, porque não vou ficar aqui, vou voltar para minha terra. Vai ter mudança, vai haver mudança.